Aleluia. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, 4. Já lá fechando o capítulo, lá no verso 42. Vamos ler então? Para quem tem a Bíblia do culto, se você não tem, adquira a Bíblia do culto, viu? Página 481, fica facinho. Vamos ler juntos? Verso 42 ao 44. Então são 3 versículos. 1, 2, 3. Um homem veio de Baal e trouxe ao homem de Deus pães, 20 pães de cevadas, espigas verdes, sua palha, e disse: coma. Porém, seu servo disse: como hei de eu diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Agora deixa eu ler aqui na NAA. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes, numa sacola. E aqui no outro texto ainda diz que estava na palha ainda. Eliseu disse: dá às pessoas para que comam. Porém o servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dá às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Amém? Meus amados, a Bíblia reserva, a partir do capítulo 2, até o 13 do livro de 2 Reis, uma história tremenda do profeta Eliseu. Então, cerca aí de 12 capítulos. Estou vendo aqui o neto do pastor Disseu, rapaz ali bonito, abençoado. Estive junto hoje com o bispo Adner lá, eu e o bispo Adner eu e o pastor Disseu almoçamos junto lá hoje com o bispo, ficamos lá conversando. Para quem não sabe, que tem muita gente nova aqui. Pastor Disseu foi pastor aqui 10 anos, né? Eu que substituí ele por uma questão de saúde, mas graças a Deus, eu estava conversando isso com ele, que agora vai estar fazendo 11 anos, né? Agora daqui 2 meses vai estar fazendo 11 anos que nós assumimos aqui. Eu falei para ele, pastor Disseu, no dia que eu assumi, há quase 11 anos atrás, os médicos tinham dito naquele dia que o senhor tinha mais 3 meses de vida. E já vai fechar 11 anos. Nosso Deus é Deus de milagre, né? Então, irmãos, voltando aqui ao texto, a Bíblia reserva, Eliseu não deixou nada escrito, assim como Elias. Não tem nada escrito dos dois. Mas a história desses homens foram tão marcantes que outros escreveram sobre eles. E esse capítulo é cheio de milagres. Começa com Eliseu multiplicando o azeite da sunamita, né? Aquela mulher que ficou viúva e ainda com o marido devendo. E Deus usou ele e fez um milagre. Depois vem o milagre da sunamita e o filho, que aí acontece 2 milagres com essa mulher. Ela não podia ter filhos, o profeta disse que ela ia ter filhos e ela teve. Segundo, que o menino morreu quando já era adolescente e ele ressuscitou o garoto. Depois vem outro milagre. Eles estavam lá almoçando e de repente apareceu uma erva venenosa lá, na hora de fazer a comida, jogaram uma erva venenosa na panela. E havia morte na panela. E
Eliseu usou de farinha. Farinha é coisa antiga, hein? Usou de farinha e orou ali, pôs aquela farinha como um símbolo e disse: não tem morte não, pode comer aí todo mundo. E agora vem esse milagre dos 20 pães que vão satisfazer 100 homens. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre Eliseu e esse texto. Aqui é um texto de milagre. É um texto de multiplicação. É um texto que Deus vai fazer sobrar. E eu sempre bati na tecla aqui com vocês, nesses quase 11 anos, que Deus, a terra propícia para o milagre, é crise. Não tem milagre de porta de emprego, não se ora para Deus abrir porta de emprego para quem mora na Suíça. Porque lá está ao contrário. Está faltando, lá não está faltando empregado. Trabalho, lá está faltando mão de obra. Né? Canadá e outros países. Então, Deus opera os seus milagres aonde há crise. Aonde a terra está seca. Aonde o diabo diz que vai acabar. Aonde o médico diz que em 3 meses ele vai morrer. Aonde aquele chega para você e diz: olha, sua família não tem mais jeito, seus filhos não tem mais como, esse aí não tem mais esperança. É aí que Deus entra. Porque Deus, para mostrar o seu poder, Ele mostra exatamente na terra de crise, para confundir o homem, para confundir os sábios dessa terra, para confundir os médicos, para confundir os psicólogos, para confundir os teólogos, para confundir os intelectuais, os cientistas. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha na contramão, para mostrar o seu poder. Assim como Ele fez lá no Egito. Como é que um povo escravo, sem armas, sem preparo de guerra, quase que maltrapilhos, com um líder, com um cajado na mão, destrói a terra do Egito, que era o exército mais poderoso daquela época. Não é? Então, qual era o quadro? Para a gente entender os textos na Bíblia, a gente tem que entender o pano de fundo, que é o quadro histórico que cerca aquele momento, aquela narrativa que está sendo falada ou escrita. Qual é esse quadro aqui? Israel era dividido em norte e sul. Lá na época do filho de Salomão, um rapaz sem juízo assumiu o reinado e uma confusão, já por causa do pecado do seu pai, Salomão, a terra foi dividida. E as 10 tribos ficaram com o norte. E só veio decadência, porque cada rei que assumia no norte, no sul também, em Jerusalém, mas em Jerusalém de vez em quando aparecia um rei crente, um Josafá, um Ezequias, né? Um Asa, de vez em quando aparecia um que era crente, mas lá no norte, na região norte de Israel, não aparecia um crente, um servo de Deus, cada um era mais ímpio do que o outro. Há textos que Deus diz assim, há textos na Bíblia que diz assim: e o rei Acabe fazia isso para provocar a ira de Deus. Quer dizer, fazia com gosto o erro.
Então Eliseu, ele assume o ministério após Elias. Como é que era o quadro político? O quadro político era o pior possível. O pior possível. Quem estava reinando era um homem chamado Jorão, e essa história está acontecendo aí entre 850 a 860, por aí, ou melhor, 850 a 830, 850 a 830, antes de Cristo. Aqui tinha mais ou menos 200 anos que Davi tinha vivido. E o quadro era o pior possível. O avô desse rei, Jorão, que era o rei da época de Eliseu, era nada mais, nada menos do que Omri. Omri era, pensa num miserável pecador, idólatra, mau, assassino, no mais alto estirpe. Ele que fundou a cidade de Samaria, ele comprou a região de um homem chamado Samer, em homenagem a esse Samer, ele colocou Samaria. Aí esse Omri gerou um filho chamado Acabe. Acabe, assim, não tem definição de caráter, de moral, de maldade, de corrupção, de idolatria. E para piorar, aconselhado pelo seu pai, Omri, Acabe casa com uma mulher de uma nação idólatra muito próxima de Israel, chamado Jezabel. Era uma dupla assim que o inferno arrepiava quando via. Acabe e Jezabel. Assassinos de profetas. Não preciso falar mais nada. Esse casal, eles eram assassinos de profetas. Eles não eram assassinos de bandidos, que está errado. Eu estou falando que eles eram assassinos de profetas. Qualquer nível de ser assassino não vale nada. Agora imagina o cara, além de assassino, é assassino de profetas. Esse é um quadro que o profeta Eliseu vai herdar. Olha como é que está essa terra. Esses são os líderes políticos. Omri. Isso eu não estou falando lá de Jeroboão, que começou, que abriu o reino do norte. Até porque no reino do norte a dinastia era muito curta, porque havia muito assassinato. Matava os reis, e um general matava o rei e assumia. Diferente do sul, que às vezes acontecia isso, mas o filho do rei assumia para preservar a descendência de Davi. Que aí já era um milagre de Deus, porque Deus preservando a descendência de Davi, pela promessa que fez a Davi, e porque tinha uma expectativa, como foi cumprida, que era Jesus vir na descendência de Davi, por isso chamado filho de Davi. Então, um casal como Acabe e Jezabel, o que poderia gerar dentro de uma casa dessa? Um casal de prostituição, de orgias, de idolatrias. Mas como é que o senhor sabe? Porque o culto que eles faziam eram cultos com orgias. O culto a Baal, o culto a Azera. Eram cultos de orgia. Por isso que a Bíblia fala dos prostitutos cultuais e das prostitutas cultuais. Que nesses cultos tinha orgias. E Acabe, sua mulher, participava de tudo isso. O
templo que Salomão fez, conforme foi organizado por Davi, Jezabel e Acabe encheu o templo, aquele templo que quando Salomão apresentou ele ao Senhor, depois de 7 anos de construção, foram 7 anos para construir aquele templo, com patrocínio do governo, porque era uma teocracia. A Bíblia diz que o poder de Deus encheu aquele templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé de tanta glória e poder. Desceu fogo do céu, diante de Salomão, em cima dos sacrifícios. Esse templo, Acabe e Jezabel, encheu de todo tipo de ídolos e praticava orgias dentro desse templo, aonde na inauguração foi marcado pela glória, o Shekinah, a nuvem que encheu o templo de tal forma que os sacerdotes que estavam ali não ficavam em pé. Eles encheram de deuses, orgias lá dentro, cultos com prostituição. Esse casal gera um rapaz chamado Jorão. Jorão vem no mesmo nível. Vem no mesmo nível. Esse Acabe é aquele que matou o seu vizinho para tomar o sítio dele. Que a sua mulher orquestrou esse assassinato. Jorão é neto de Onri, filho desse casal. Essa é a terra que Eliseu está assumindo. A crise econômica era a pior possível, porque eles estavam vindo de uma crise de 3 anos sem chuva. Ora, a gente fica aqui 15, 20 dias sem chuva, é uma agonia, imagina 3 anos, e ainda mais você viver numa época de dependência de agricultura e pecuária. Como é que você vai ter agricultura e pecuária com 3 anos sem água? Então havia uma crise política arrasada, havia uma crise econômica arrasada, havia corrupção, idolatria, para servir o Senhor na terra de Deus e do povo de Deus, porque Israel era povo de Deus, tinha que servir a Deus escondido, a ponto de Elias ter chegado a dizer: só sobrou eu. Mas tinha 7.000 escondidos, servindo ao Senhor, mas era escondido. Esse Jorão, ele é de um nível tão podre, que ele saiu para uma guerra, junto com Josafá, e eles iam morrer. E aí eles procuraram a casa do profeta Eliseu. Eliseu disse: olha, eu só vou atender vocês por causa de Josafá, porque por você eu não aparecia aqui, e nem ia orar. Então era uma decadência que a nossa cabeça, por mais que a gente vê o Brasil, o mundo, indo de mal a pior, era uma decadência que a gente nunca viu, nunca vivemos. Era um nível de decadência política, espiritual. Os sacerdotes tinham se desviado tudo. O templo virou templo de Baal, de Azera, de orgias. Os sacerdotes eram os reis que faziam: não, eu quero você a partir de hoje como sacerdote. Você é sacerdote agora. Os profetas eram minguados. Os cultos que era acostumado, porque Israel, qual era o dia de culto em Israel? Sábado. Reuniam no templo, era ministrada a palavra.
Dia de sábado, as famílias se reuniam para estudar a palavra de Deus, para estar na presença de Deus. Não tinha mais isso. Essa era o momento em que Eliseu estava vivendo. Crise total. Mas nessa crise, era tão difícil, que surge um homem, Eliseu, a cidade que ele morava chamava Gilgal. Gilgal tem mais de uma cidade de Gilgal em Israel. Mas essa era ali perto de Betel, que apesar de não pertencer a Jerusalém, não era tão distante de Jerusalém. E hoje tem a cidade, atualmente, quando você vai em Israel, a cidade de Gilgal ainda existe. E tem a parte das ruínas. Ali era o local onde Eliseu tinha uma escola de profetas. E um homem de uma região bem próxima de Gilgal, dessa cidade, Baal Salisa, trouxe os primeiros pães, como foi dado o testemunho aqui pelo evangelista irmão Jaziel, da fidelidade do seu pai. Esse homem, milagrosamente, ele conseguiu alguma coisinha, e a primícia daquilo, dos seus pães, ele foi levar ao profeta. Mas a crise estava tão braba, que havia 100 homens que trabalhavam com o profeta, que era da escola do profeta, e outros que estavam ali naquele vilarejo. Estava todo mundo passando fome. A história aqui nos dá esse quadro, era fome. Chega um homem com 20 pães, bem feitinho, na sacola, acompanhado de espiga de milho, bem novinha, ainda na sua palha. Chega com esse alimento. O profeta não agradece, não diz nada. O profeta só diz assim: repassa esses pães para esses 100 homens. Olha aqui, a crise era tão grande, que eram 20 pães para 100 homens. 100 homens com fome, leões. A coisa era tão esquisita que o homem falou: olha, como é que eu vou alimentar 100 homens com esses 20 pães aqui? O profeta disse: dê os pães. Estou falando para você dar os pães. Não é hora de questionar, não é hora de perguntar. Faça. O homem distribuiu. E a resposta do profeta a ele foi só essa: dê os pães, porque assim diz o Senhor. Agora aqui que entra a diferença. Não é a ciência, não é o teólogo, não é o intelectual, não é a universidade, não é o jornalismo, não é o cientista, não é o médico, não é o advogado. Assim diz o Senhor. Aí é outra coisa. Assim diz o Senhor. Adolescentes, assim diz o Senhor. Jovens, assim diz o Senhor. Casais que estão aqui, você, sua esposa, assim diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo. Dê para eles comerem, porque o Senhor diz: comerão e ainda vai sobrar.
Comerão e ainda vai sobrar. Espera aí, não tem matemática que vai explicar uma coisa dessa. 20 pães para 100 não tem como. E aí vai comer e ainda vai sobrar. Não tem matemática. Não tem matemático que vai conseguir, não tem físico que vai explicar um negócio desse. São 20 pães, para 100 já não dá. Porque um pão é para cada um. São 20 pães, um para cada. Isso não era pão bengala. E ainda vai sobrar. Meus amados, a minha reflexão com você que o Espírito Santo colocou no meu coração, Eliseu estava diante de uma terra arrasada, de reis do pior nível possível, de uma política da pior possível, de um caráter moral nacional do pior possível. E não tem para onde nós corrermos, não. Para onde você for nesse mundo, cada lugar está pior do que o outro. Eu estive uma vez, há poucos dias, numa cidade em que o governador está fazendo questão de transformar aquela cidade no centro mundial de aborto. Ele fala isso com orgulho. Ele quer transformar um projeto de governo. Não tem para onde correr. Para os que estão confiando nos homens e esperando nos homens, vão continuar passando fome. Vão continuar com sede. Vão continuar desesperados. Os crentes, as igrejas que ainda estão esperando em homens, vão continuar famintos. Vão continuar desesperados. Os crentes que ainda estão apegados em achar que algum príncipe vai resolver alguma coisa nessa terra, vai de contra tudo que é profecia escatológica. Isso aqui é de mal para pior. Vão se apegando com Jesus que as coisas vão ficar de mal para pior. Não, eu vou mudar disso aqui, vou lá para outro lugar. Eu já fiz aí, já viajei o mundo inteiro. É tudo a mesma desgraça. Tem para onde correr, não. Mas nós temos um caminho. Nós temos um Deus. Nós temos uma terra. Nós temos uma cidadania. Nós temos um governo. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Isaías diz que o Senhor é o nosso rei, é o nosso juiz, é o nosso legislador. O que é isso? Ora, rei é o executivo, é ele que governa no reino dele. Juiz é ele que julga com justiça e com equidade. E legislador é ele que faz as leis. Então o meu reino, o seu reino, é aonde esse Deus reina, aonde ele é o juiz e aonde ele é o legislador. Ah, então pastor, não vou fazer nada aqui. Vai, faça, mas faça como crente. Não faça como os ímpios, não. Faça como os crentes. Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se ficarem no Facebook xingando todo mundo. É assim que está escrito lá? Vocês serão meus discípulos se ficarem no Instagram xingando todo mundo. É isso que está escrito lá? O desafio é o pior possível, irmão, porque é tão fácil xingar os outros, é ou não é? Tem gente que tem mais facilidade de xingar os outros. Eu não tenho muita dificuldade, não. Mas é o contrário que Jesus quer. Ele diz: serão reconhecidos como meus discípulos se amar.
Olha, isso para mim é um desafio pesado. Não sei para você. Para nós sermos reconhecidos como discípulos, é amar os inimigos. E aí? Antigamente nós entendíamos na Assembleia de Deus que para ser discípulo de Jesus era as irmãs não cortar cabelo, vestir vestidão, não rapar as pernas. Os homens não podiam jogar uma bola, não podia pôr uma bermuda, não podia ir na feira de sandália havaiana com a bermuda e comer um pastel com meu nome, caldo de cana. Agora os médicos proibiram, a gente não pode comer mais isso. Agora não é nem mais pecado, antes era pecado, agora é a medicina mesmo que proíbe. Né? Meus amados, a terra pode estar arrasada, os governos podem ser os piores, a crise pode ser a maior, mas o Espírito de Deus que estava em Eliseu ainda está atuando. E ele vai atuar não é na parede, não é nos bancos. Ele vai atuar em você que é servo dele. Ele quer operar um milagre, mas ele precisa de um Eliseu. Um Eliseu. É nas suas mãos que o Senhor vai fazer multiplicar o pão. É nas suas mãos que o Senhor vai fazer multiplicar o pão. Agora, se você ficar por aí xingando e brigando com todo mundo, irmãos, tem milagre para você não. É fome, é secura, é sede. Porque o Espírito que atuava em Eliseu não opera em gente de confusão. Porque é nessa hora que Deus vai testar quem é fiel a Ele. É nessa hora que vai cumprir aquele texto. Aqui se conhecerão os que servem ao Senhor e os que não servem. Os que servem ao Senhor é aquele que depende do Senhor. Os que servem ao Senhor é aquele que para ele pode estar a crise que for, mas ele confia no Deus que faz milagre. Os que servem ao Senhor. Irmãos, um testemunho simples nosso aqui. Nós vivemos todo o período de prosperidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. E nós não conseguimos sair de um aluguel de 5 mil reais da igreja de Guaiacá. 25 anos de aluguel. Perdemos o terreno que era da igreja. Quando eu cheguei aqui, Deus pôs isso no meu coração, falei, nós vamos restaurar esse negócio. E na pandemia, nós inauguramos a maior congregação do campo, que é a igreja de Guaiacá, com um terreno de 1.200 metros quadrados. Na pandemia. Na hora que os cultos nossos aqui, nem lá, quando foi inaugurado, pôde ter culto. O meu irmão é pastor em Boston, fundou um trabalho há 23 anos. Ele e a esposa dele, numa quarta-feira, alugaram um hotel, uma sala de um hotel, ele sozinho, mais a esposa, novinho, fundaram um trabalho em Boston. Ele não falou isso nem para mim, nem para meu pai, porque sabia que nós íamos contra. Aí nós fomos para o encontro de Amsterdã, aquele encontro foi o último de Billy Graham em Amsterdã. Foi o último de Billy Graham em Amsterdã. E nós estávamos lá dormindo junto, era um pátio, era um encontro de 10 mil pessoas, então ali devia ter uns 5 mil homens dormindo naquele pátio aberto, um ginásio.
com beliches. E aí o Salmão me falou, comecei um trabalho. Porque na igreja que ele trabalhava, teve um problema seríssimo lá, acabou, tal, uma confusão. E ele teve que iniciar esse trabalho sozinho, ele e a esposa. Aí, quando ele me contou isso, eu perdi o sono. Eu não dei mais conta de dormir. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já estava dirigindo um campo grande, que era o campo de Carapicuíba. Eu falei, Jesus, está tudo errado. Eu estou dirigindo um campo grande e meu irmão não tem nem igreja para pastorear. Eu perdi a noite de sono, fiquei bravo com Deus, fiquei ali discutindo com Deus. Uma dó do meu irmão chorando. E ele não viu isso, não, ele estava dormindo, ele estava na parte de cima e eu na parte de baixo. E nos Estados Unidos, você não ter um templo próprio é uma coisa absurda. Por quê? Porque os crentes eles ficam vagando. Vai um pregador aqui, prega aqui na igreja hoje, aí esse pregador abre um trabalho ali, o povo vai. Aí ele está lá, outro vai lá pregar, abre um trabalho, o povo fica assim, sem estabilidade. E o Salmão começou ali, 20 anos, conseguiu alugou uma igreja que ele dividia os cultos com várias religiões. Igreja de trans, igreja de Mormon, variadas igrejas. Aí ele tinha o dia dele, quarta-feira. Aí terminava o culto, recolhia os aparelhos e tal. Vai para casa. A outra quarta vinha de novo com os aparelhinhos. Aí depois ele alugou no domingo de manhã e na quarta. Depois conseguiu um outro salão. Boston é uma região muito difícil de adquirir terreno porque é muito cara. Por quê? Porque lá que começou os Estados Unidos. Então, é chamado Nova Inglaterra. Então é uma região que tudo é muito, não tem espaço igual você vai na Califórnia, no Texas, na Flórida, que tem terreno à vontade. Não, lá é tudo em cima, coisas antigas. Para comprar uma coisa é muito difícil, uma casa, é muito, muito, muito difícil. Nessa luta toda veio aquela crise financeira nos Estados Unidos que abalou o mundo. A casinha que ele vinha pagando já há uns 4, 5 anos, perdeu. Não tinha mais como pagar. O banco recolheu. Ele ficou sem casa. E eu daqui murmurando com Deus. Senhor, mas o que é isso? Nessa época eu já estava em Osasco, pastor de Osasco. E o Salmão ali, seus filhos pequenos, ele tem um casal. Irmãos, e nós de campanha aqui, vocês sabem que eu tenho aquela campanha de oração que a gente põe aqui nas orações. 20 anos ali. Senhor, dê um templo próprio, dê uma casa própria. Nessa confusão toda, eles conseguiram um terreno, uma casinha que ia acabar, aí parar a construção. Ele comprou aquilo barato. O vice dele tinha uma empresa de construtora, doaram a construção lá, fizeram a casa com um propósito também que a hora que surgisse, seria uma entrada também, porque a casa era da igreja, ele ia morar, mas era a entrada. E a gente sempre, Salmão, e aí, surgiu alguma coisa? Não. Irmão, quando iniciou a pandemia, veio a negociação. Uma igreja de $1.800.000. Não era uma igreja, era um salão com estacionamento. Venderam a casa por 700 mil. Mais 300 mil que a igreja tinha, 1 milhão. E lá os bancos aceitam. Você vê, o que é um país com outra cabeça? Lá eles aceitam a campanha de fé. A campanha de fé os bancos aceitam. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um propósito com a igreja que eu vou dar R$1.000 em 10 vezes. Isso entra na negociação com o banco. Aí, eles pegaram uma parte desse dinheiro, não deram tudo de entrada não. Deram a entrada, reservaram uns 400 mil para reformar.
um prédio de 1.000 metros quadrados, dividiram no meio salas e templo. Isso veio na pandemia. Só que aí veio, compraram, deram tudo, financiaram o restante em 15 anos. Financiamento, o aluguel que ele pagava por mês era cerca de $12.000 por mês. $12.000 por mês, imagina o que é isso. Só que aí, quando você compra, vai abatendo, vai ficando, daqui a pouco está mais barato. Já está mais barato. Veio a pandemia, eles compraram, aí não podia ter o culto e nem podia arrumar. Mais 1 ano e meio de braço cruzado, só pregando lá. Igual nós fizemos aqui, via vídeo e tal. Só que lá o retorno foi muito mais difícil. Até pela estabilidade dos crentes. Irmãos, mas no finalzinho da pandemia, quando liberaram, fizeram a reforma, inauguraram. Está lá a igreja lotada e crescendo. Hoje, ela e uma outra igreja da Flórida são as 2 maiores igrejas da Assembleia de Deus brasileira nos Estados Unidos, é a dele. Deus é Deus que não vai deixar o pão faltar, o milagre na sua casa. Agora creia pelo amor de Jesus Cristo. Como é que eu creio? Agindo. Eu não posso crer em Deus e ao mesmo tempo estar blasfemando aqui, xingando para lá, xingando. Irmãos, esqueça político, demônio que está para lá e para cá. Irmão, pegue-se com o seu Deus. Deus tem muito mais do que os demônios, do que esses homens. Irmão, se apegue com o Senhor que Deus vai fazer milagre. Deus também testa a sua igreja. Deus quer saber dos seus fiéis. Deus às vezes deixa a tribulação vir para testar quem é crente aqui mesmo. Para testar a minha fé, a sua fé. Para testar a igreja. Mas olha aqui. O Deus que eu sirvo está no comando. Foi esse hino maravilhoso aqui que os jovens cantaram. O nosso Deus está no controle. Agora a gente fala que Deus está no controle, mas a gente não acredita nada disso não, irmãos. A gente, mais da metade da igreja a gente fala que Deus está no controle, mas está nada. Meu irmão, eu estou aqui hoje pelo Espírito de Deus como seu pastor para te dizer: Deus está no controle. E você tem que crer nisso. Porque senão você não é crente, você é um religioso. Adolescente, você tem sonhos, faculdade e tanta coisa. Deus está no controle da sua vida. Agora confie nisso. Jovens, quantos sonhos vocês têm? São muitos. Deus está no controle. Vocês acabaram de cantar para nós aqui. Vocês estavam cantando, eu estava chorando aqui, ué. Agora vocês cantam e não vão crer? Creia no que vocês cantaram. Coral, creia no que você canta. Orquestra, creia no que você toca. CIB, creia no que você ora e canta. Igreja, creia no Deus que você serve. Sirva o pão, porque assim diz o Senhor. Não só vai suprir, mas como vai fartar. Não vai faltar é nada. Não vai faltar é nada. Levanta a sua mão direita, quem crê? Feche os seus olhos.